Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Não se acostuma, de verdade. Mesmo depois de tantos anos, de centenas de corpos, de ver de perto o fim de tantas histórias, você nunca se acostuma. O cheiro, o frio cortante do ar-condicionado, a palidez cinzenta da pele, a rigidez dos músculos, tudo se torna parte da sua rotina, mas nunca algo normal. Sou legista. Minha vida é cercada pela morte. Mas não uma morte poética ou dramática, é a morte no estado mais cru e real, um pedaço de carne que já foi uma pessoa. A gente se protege, cria uma casca, foca nas incisões, na coleta de amostras, nos relatórios e tenta não pensar que aquela mulher, com a marca de batom borrado na bochecha, podia ser a mãe de alguém. Até que algo acontece e te lembra que, por mais que a ciência explique muito, existem coisas que fogem à razão. Foi há alguns anos. Recebemos o corpo de uma mulher, cerca de 40 anos, morte por afogamento. O caso era estranho. Não havia sinais de luta, nem de violência. As digitais não batiam com nada no sistema. Ela estava perfeitamente vestida, sem sapatos, e a água não havia estragado a maquiagem. Parecia serena, como se tivesse entrado na água por conta própria e simplesmente desistido de lutar. Durante a autópsia, tudo parecia normal. Pulmões cheios de água, sinais de hipotermia, e o coração parou, como esperado. Mas algo me incomodava. Era um silêncio diferente. A sala inteira parecia mais pesada, mais fria do que o normal. E eu sentia um olhar. Eu tentei me convencer de que era o cansaço, a minha mente me pregando peças. A autópsia terminou e eu comecei a preencher o relatório. De repente, a luz da sala piscou. Na hora não dei muita importância. Era algo que acontecia de vez em quando. Mas então, a lâmpada do meu microscópio, que estava desligada, acendeu sozinha. Eu congelei. A sala estava vazia, tirando o corpo da mulher, coberto por um lençol. Eu me virei lentamente para a mesa. O lençol estava abaixado. Não completamente. A ponta, perto da cabeça, estava dobrada, deixando o rosto dela exposto. A expressão serena tinha sumido. Agora uma ruga de preocupação se formava entre as sobrancelhas dela. Eu senti um calafrio na espinha. Não era medo, era pânico. Um pânico gelado que me fez sentir um formigamento na pele. Eu sabia que não tinha feito aquilo. Eu tinha coberto o rosto dela antes de sair da mesa. Respirei fundo, tentando me acalmar. Dei de ombros, como se fosse um detalhe bobo, e voltei para o relatório. O telefone tocou, me assustando. Era o meu colega de trabalho, o Dr. Almeida. Ele havia saído para buscar uns exames e me perguntou se eu precisava de ajuda. Eu respondi que não, com a voz um pouco mais trêmula do que gostaria. Depois de desligar, algo na mesa de autópsia me chamou a atenção. No braço dela, na pele ainda úmida, havia uma marca. E não era uma marca de nascença ou de ferimento. Eram 3 letras, escritas em um tom pálido e rosado, como se tivessem sido desenhadas na pele. Elas formavam a palavra ajuda. Neste momento, a porta da sala de autópsia se fechou com um estrondo, e eu ouvi um sussurro vindo do canto da sala, perto da geladeira de corpos. Ele está vindo me buscar.
Eu larguei a caneta. Abri a porta da sala de autópsia e corri. Não olhei para trás. Corri até a sala de descanso, onde os outros legistas estavam. Nenhum deles entendeu o porquê do meu pavor. Nunca mais entrei naquela sala de autópsia sozinho. E nunca mais vi o Dr. Almeida da mesma forma depois que descobri que ele era a última pessoa a ter visto a mulher viva horas antes do corpo ser encontrado. A polícia nunca conseguiu provar nada, mas eu sei o que vi, e sei o que ouvi. E o rosto daquela mulher, com a marca de preocupação e a palavra ajuda na pele, me persegue em cada noite de sono. Dizem que o trabalho do legista é encontrar as respostas que a morte leva, mas às vezes a morte traz mais perguntas do que respostas, e algumas delas é melhor deixar sem solução. O cheiro de formol é o perfume do meu escritório. O som da serra óssea é a minha trilha sonora. A frieza do metal e a palidez da carne são o meu cenário. Se você me perguntar o que me assusta, eu diria nada. Eu sou o último a ver, o primeiro a saber. Eu sou o legista. A morte é minha confidente. Ou, pelo menos, era. A noite em questão era chuvosa e sombria. Recebemos um corpo. Um homem de uns 50 anos, sem identidade, encontrado em uma vala. Morte por trauma contundente na cabeça. Provavelmente um assalto que deu errado. A rotina de sempre. Comecei a autópsia. O corpo era robusto. Tinha calos nas mãos, o que indicava trabalho manual pesado. Mas o mais estranho era a expressão no rosto dele. Uma mistura de raiva e terror. Os olhos, mesmo fixos e sem vida, pareciam suplicar por algo. Eu tentei me concentrar na tarefa, mas aquele olhar não me largava. Eu fiz a incisão, abri o tórax e comecei a examinar os órgãos. Pulmões, coração, fígado, tudo normal, exceto por um detalhe. Na pele, sob a camada de gordura, eu encontrei um pequeno objeto. Parecia um pedaço de osso, polido e gravado com símbolos estranhos. Tentei tirá-lo, mas ele parecia estar colado à carne. Foi nesse momento que eu senti um arrepio que não vinha do ar-condicionado. A sala parecia ter ficado mais fria, mais escura. O corpo na minha frente estremeceu. Não foi um movimento brusco, mas uma leve contração muscular. E então os olhos dele, que antes me fitavam com terror, se moveram. E ele piscou. Eu dei um passo para trás, derrubando meus instrumentos. O meu coração batia tão forte que eu sentia as pulsações nas pontas dos dedos. Eu devia estar exausto, delirando. Eu me forcei a fechar os olhos e respirar fundo. Quando os abri, o corpo estava na mesma posição, com os olhos fixos no teto. O terror havia sumido, substituído por uma serenidade assustadora. E a boca, antes fechada, estava ligeiramente aberta. Naquele momento, um sussurro suave, mas claro, ecoou uma sala. Não veio da boca do corpo, mas parecia vir de todo o lugar, da parede, do teto, do meu próprio casaco. Ele te vê, ele te ouve, e agora ele sabe o que você fez. Eu sabia que o que eu tinha visto e ouvido não era real. Eu sabia que a ciência podia explicar cada detalhe, mas eu me lembrei do objeto estranho sob a pele e do que eu tinha feito anos atrás. Uma mentira em um relatório que mandou um inocente para a cadeia e me salvou de um escândalo. A partir daquela noite, o meu laboratório, meu santuário de frieza e razão, se tornou um pesadelo. Toda vez que eu me viro, eu vejo um vulto.
Toda vez que eu estou sozinho, eu ouço um sussurro. Não são palavras, mas um som abafado, como se alguém estivesse falando debaixo d'água. E toda vez que eu começo uma autópsia, eu vejo os olhos do corpo piscarem, e o olhar de raiva e terror agora é para mim. Eu tentei me convencer que é apenas a minha mente me punindo, mas a minha vida, antes tão racional e controlada, se tornou um caos. Eu sou o legista. Eu estou cercado pela morte. E agora, a morte me persegue. Eu já disse que o frio é a nossa maior proteção? Não o frio do ar-condicionado, mas o frio emocional. A indiferença calculada, a distância profissional que nos separa da história que acabou debaixo do bisturi. Sem essa barreira, enlouqueceríamos. Mas nem sempre a barreira é suficiente. Foi o caso do corpo da criança. Uma menina, talvez 6 anos. Morte por atropelamento. Um acidente trágico, mas, à primeira vista, sem mistérios. A mãe, desesperada, nos entregou um ursinho de pelúcia que a menina segurava na hora do impacto. O animalzinho estava sujo de terra e tinha uma orelha rasgada. A mãe me pediu, com os olhos vermelhos e inchados, para cuidar dele. Durante a autópsia, eu me mantive no modo automático. Me concentrei nas fraturas, nas lesões internas, nos detalhes técnicos. Tudo em nome da ciência. Mas o ursinho, que eu tinha deixado em uma prateleira, parecia me observar. Eu terminei o exame e comecei a escrever o relatório. O silêncio na sala era tão profundo que eu podia ouvir a caneta riscando o papel. De repente, um barulho, um som suave, quase um sussurro. Mãe! Eu parei de escrever. Olhei em volta. Eu estava sozinho. O som se repetiu, desta vez um pouco mais alto. Mãe, cadê você? Eu senti um arrepio gelado. Não era o ar-condicionado. Olhei para a mesa de autópsia. O lençol que cobria a menina estava puxado para o lado e um de seus bracinhos estava exposto. E o dedo indicador, que momentos antes estava esticado, estava agora flexionado, apontando para o ursinho. Foi então que eu notei. No braço da menina havia uma marca, uma mancha de terra, mas que formava um desenho. O contorno de uma orelha de ursinho. Exatamente a mesma orelha que estava rasgada no brinquedo. Eu peguei o ursinho. Na barriga dele, costurado de forma amadora, havia um pequeno pedaço de papel. Com a caligrafia de uma criança, as palavras "Eu te amo, mãe" estavam escritas. E então, o som voltou. Não mais um sussurro, mas uma voz clara e chorosa. Obrigada, moço. Agora a mamãe vai me achar. No dia seguinte, liguei para a mãe da menina. Eu disse que havia encontrado algo que pertencia a ela. Eu não mencionei o que aconteceu na sala de autópsia, claro. Eu entreguei o ursinho e o pequeno bilhete. Ela chorou, abraçando o brinquedo contra o peito. Ela me disse que era uma brincadeira que elas tinham de esconderem bilhetes de amor em lugares secretos. A mulher nunca soube o que aconteceu naquela noite, mas eu sei. E agora, em cada autópsia de criança que faço, eu me recuso a trabalhar em silêncio. Ligo o rádio, coloco música alta, porque o silêncio, eu aprendi, tem uma voz. E algumas vozes é melhor não escutar. A morte, para a maioria, é um ponto final. Para mim, é o começo de uma conversa. Uma conversa silenciosa, travada na fria e asséptica linguagem dos tecidos,
das lesões e dos últimos segredos que um corpo insiste em guardar. Sou médico legista há 15 anos e já vi o aço da minha mesa de necrópsia refletir as mais variadas e trágicas despedidas desta vida. Mas nada, em todos os meus anos de ofício, me preparou para o caso de número 734. Ele chegou numa noite de terça-feira, trazido pela viatura do IML. Um indigente encontrado numa construção abandonada no centro. Causa da morte, a princípio, hipotermia. Um caso rotineiro, triste, mas rotineiro. O corpo, emaciado e sujo, jazia sob a luz fria da sala de exames. Era um homem de meia-idade, a pele curtida pelo sol e pelo descaso, as mãos grossas e calejadas de uma vida de trabalho duro, agora inúteis e imóveis. Iniciei o procedimento padrão, a análise externa. Foi quando notei o primeiro detalhe que destoava daquela triste normalidade. Havia uma marca em seu peito. Não uma cicatriz, não uma tatuagem. Era uma mancha escura, quase um borrão, com um formato vagamente espiralado que parecia pulsar sob a pele flácida e gelada. Anotei no laudo, fotografei e segui para o exame interno. O ar na sala de necropsia é sempre pesado, uma mistura de odores químicos e daquele cheiro metálico, inconfundível, de sangue. Mas naquela noite, havia algo mais. Um silêncio que parecia ter peso, uma quietude que se adensava nos cantos e zumbia nos meus ouvidos. Ignorei. O cansaço e a rotina são mestres em pregar peças na mente. Com o bisturi em mãos, fiz a incisão em Y, abrindo o tórax para ter acesso aos órgãos. E então, o segundo sinal. No exato momento em que a lâmina tocou a pele sobre a mancha escura, um som baixo, gutural, que pareceu emanar do próprio corpo, um suspiro. Meu coração disparou. Gelei. Olhei para o rosto do cadáver. Os olhos, antes opacos e sem vida, pareceram tremer por um instante sobre as pálpebras cerradas. A lógica, minha fiel companheira de ofício, gritava em minha mente. Gases. O processo de decomposição libera gases que podem causar contrações e sons. Era a explicação plausível, a âncora que me mantinha preso à realidade. Continuei o trabalho, as mãos um pouco trêmulas. Os órgãos internos estavam em péssimo estado, condizentes com uma vida de privações. Nada que indicasse algo além da hipotermia como causa da morte. Nada, exceto aquela mancha. Ao tocar o coração, senti um frio anormal, um frio que não pertencia à morte. Era um frio que parecia sugar o calor das minhas luvas, das minhas mãos, da minha própria vida. Recolhi as amostras para análise toxicológica e histopatológica, costurei o corpo e o enviei para a câmara fria. Mas a sensação de desassossego não me abandonou. Naquela noite, em casa, cada rangido da madeira, cada sopro do vento na janela parecia ecoar aquele suspiro na sala de necropsia. Os dias seguintes foram piores. Comecei a ouvir o mesmo som em outros lugares. No corredor silencioso do instituto, no rádio do carro entre uma estação e outra. E a visão daquela mancha espiralada se projetava nos meus pensamentos, como uma tatuagem na minha própria memória. Foi quando me lembrei de uma história que minha avó, uma mulher do interior de Minas, costumava contar. A lenda do corpo seco, uma alma tão ruim em vida que a terra se recusava a consumi-la, condenada a vagar, um cadáver ambulante que se agarra à vida dos outros para não se desfazer em pó. E a marca que a identificava, dizia ela, era um sinal da sua maldição. Descartei a ideia como um devaneio, um resquício do folclore infantil que a minha mente exausta resgatara do fundo da memória. Mas a dúvida, como um bisturi, já havia perfurado a couraça da minha racionalidade.
Uma semana depois, o resultado dos exames chegou. Negativo para qualquer substância tóxica. O histopatológico confirmou a morte por hipotermia. Um caso encerrado. Mas para mim, a conversa estava longe de terminar. Na noite em que recebi os resultados, fui chamado para um caso de emergência. Um jovem, acidente de moto. Ao entrar na sala de necropsia, senti o mesmo frio que emanava do corpo do indigente. E ao despir o cadáver para o exame, meu sangue gelou. No peito do jovem, a mesma mancha escura, a mesma espiral macabra. Hoje, não durmo mais sem luzes acesas. Cada novo corpo que chega ao IML é um novo motivo de pânico. A ciência, a lógica, tudo aquilo em que eu acreditava se tornou frágil, porque agora eu sei. Sei que há coisas que não podem ser explicadas por um laudo, que há horrores que não podem ser medidos em uma escala, e que às vezes, na fria e silenciosa mesa de necropsia, a morte não é o fim da conversa. É apenas o começo de um sussurro que pode te seguir para sempre. E a marca, a terrível marca, é o seu selo. Um convite para uma dança macabra da qual não há escapatória. A luz fria do necrotério é uma velha conhecida. Por anos, ela tem sido a única testemunha de minhas conversas silenciosas com os mortos. É um trabalho ingrato. Um monólogo eterno onde eu faço as perguntas e os corpos, em sua mudez, me entregam as respostas. Mas nada, em todos os meus anos de experiência, me preparou para o dia em que um deles decidiu responder de verdade. Era uma noite como tantas outras. Uma batida na porta e, em seguida, a maca entrou, empurrada por 2 policiais com semblantes cansados. Nela, o corpo de um homem de uns 40 anos, deitado como se estivesse em um sono profundo. Fui informado que o nome dele era Arthur e que a causa da morte era um aparente ataque cardíaco. Um caso de rotina, pensei. Sem pressa, comecei os preparativos para a autópsia. Quando virei o corpo para examinar a parte traseira, algo me chamou a atenção. No ombro esquerdo, uma marca que parecia uma tatuagem, mas que não era. Era uma série de símbolos intrincados, como um tipo de escrita antiga, gravada na pele. Não parecia ter sido feita por uma agulha de tatuagem, nem por algum tipo de objeto cortante. A pele ao redor não estava inflamada. Era como se a marca tivesse simplesmente aparecido ali. Ignorei o detalhe, atribuindo-a uma anomalia pós-morte, e continuei o meu trabalho. Preparei o bisturi, pronto para a incisão, mas hesitei. Senti um arrepio na espinha. Não um calafrio vindo do ar-condicionado, mas uma sensação de que não estava mais sozinho na sala. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Meu olhar então retornou para a maca e foi aí que vi. Os olhos de Arthur estavam abertos. Não entreabertos como acontece às vezes. Não vítreos e vazios como os de um cadáver. Seus olhos estavam completamente abertos, olhando diretamente para mim. E neles não havia o vazio da morte, mas uma clareza gelada, cheia de medo. Um medo tão profundo que por um momento me senti sufocado. Larguei o bisturi e dei um passo para trás. O pânico subia pela minha garganta, mas o meu treinamento me impedia de fugir. Eu tinha que entender. A voz da razão em minha cabeça me dizia que era uma alucinação, o cansaço cobrando seu preço. Mas a cena à minha frente desmentia todas as minhas certezas. Então, algo ainda mais impossível aconteceu. O corpo de Arthur, inerte há minutos, começou a se mover. A mão direita se ergueu lentamente, trêmula, e seus dedos apontaram para a tatuagem em seu ombro.
A marca, que antes parecia inofensiva, agora pulsava com uma luz fraca e avermelhada. O homem, sem emitir qualquer som, parecia estar tentando me dizer algo sobre aquele símbolo. A voz que saiu, no entanto, não era a dele. Era um sussurro seco, arranhado, que parecia vir de cada canto da sala ao mesmo tempo. Era uma voz que não precisava de ar, mas de dor para se manifestar. E as palavras que ela dizia faziam a minha pele se arrepiar de horror. O que está marcado não é o corpo, é a alma. E a minha, ele já levou. Ele está vindo. O sussurro cessou e a mão de Arthur caiu pesadamente de volta na maca, a luz avermelhada se apagando. Seus olhos, antes cheios de medo, voltaram a ser vítreos e vazios. E o silêncio, então, voltou a dominar a sala. Um silêncio pesado, carregado com o peso daquelas palavras. Desde aquela noite, fecho a porta do necrotério mais cedo. A luz fria, antes uma amiga silenciosa, agora parece uma testemunha de algo que não consigo explicar. E embora eu continue a conversar com os mortos, agora eu faço mais do que perguntas. Eu observo, com um medo gelado no peito, cada centímetro da pele dos corpos em minha mesa, e rezo para que nenhum deles decida responder de novo.